pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Homeoplace. Agora sim, oficialmente, vamos retomar as atividades aqui habituais do canal com estudo da matéria médica Agários muscarius ou Amanita muscaria, como queiram. Realmente a nomenclatura dessa personalidade varia conforme a matéria médica que estamos estudando. Pessoal, antes de começarmos a nos debruçar sobre o estudo dessa matéria médica, eu tenho alguns avisos, tenho alguns comunicados. Muitas dúvidas têm chegado até mim em relação ao meu curso meu último lançamento, o curso Homeopatia Inspiradora, e algumas dúvidas têm sido recorrentes. Então, pessoal, eu ainda estou pensando em como eu vou gravar um vídeo para sanar essas dúvidas. Se vai ser uma live no IGTV, no meu Instagram, ou se vai ser uma live aqui pelo próprio YouTube, ou se eu vou gravar um vídeo mesmo tratando dessas dúvidas. Não se preocupem, vocês serão comunicados, mas realmente eu estou pensando em gravar um vídeo falando acerca dessas dúvidas que têm vindo a mim relacionadas ao curso. Mas de qualquer forma, pessoal, o meu último vídeo, vocês percebem que durou mais ali de uma hora, quase 1h15. Eu falo 1h15 sem parar basicamente sobre esse curso. E aí, pessoal, o fato é que muitas pessoas têm me enviado mensagens, o meu WhatsApp é de fácil acesso, eu mantive um grupo de estudos aberto, então muita gente ficou com o meu número privado. Meu WhatsApp está também na própria plataforma de aquisição do curso Homeopatia Inspiradora. Se vocês clicam lá na página www.homeopatiainspiradora.com, vocês têm acesso ali ao meu WhatsApp, ao meu Instagram, meu e-mail. Mas o fato é que eu me tornei alguém extremamente acessível, pessoal. Isso me trouxe vantagens e desvantagens. Eu vou focar muito aqui nas desvantagens, pessoal, porque eu quero aproveitar a oportunidade para puxar a orelha de alguns. Veja bem, pessoal, eu gravei um vídeo de 1h15 praticamente falando sobre o meu curso. E aí, se você me envia uma mensagem dizendo pura e simplesmente: Letícia, eu gostaria de obter mais informações sobre o seu curso. Pessoal, vocês querem o quê fazendo essa pergunta? Vocês querem que eu fale o que eu falei em 1 hora ali no WhatsApp? Vocês precisam ser um pouco mais específicos acerca do que vocês querem saber. Então sejam específicos. Letícia, eu quero saber valor. Letícia, eu quero saber de que forma esse material, esse conhecimento agrega à prática clínica do homeopata. Entrem em mais detalhes acerca exatamente do que vocês querem saber, pessoal. E antes de perguntar, antes de me enviar e-mail ou mensagem ou direct ali no Instagram, assistam aquele vídeo todo. Porque ali eu trato em profundidade do material que vocês terão acesso no curso. Então deixem de preguiça, pelo amor de Deus, e assistam aquele vídeo até o fim, caso você tenha se interessado pela proposta. Falando em preguiça, pessoal, nós enquanto brasileiros, nós somos assombrados constantemente por 3 diabretes, 3 sombras. Há mais sombras além dessas que eu vou citar, mas principalmente essas 3. Somos assombrados pela preguiça, pelo vitimismo e pelo impulso de fazer um trabalho medíocre e mal feito. Em geral, pessoal, nós trabalhamos mal. O brasileiro, em geral, trabalha mal. Se você pede para um pintor pintar a sua casa, ele vai estraçalhar a sua casa. Se leva um carro para o mecânico, a probabilidade é que o mecânico destrua, arregaça o seu carro. Se leva um computador para ser formatado, o computador volta estrupiado. Então essa, pessoal, infelizmente, esses exemplos não são exceções, são praticamente regras. Nós trabalhamos mal pra caramba. Isso tem relação com o que eu disse no início, tem relação com a preguiça. É aquela má vontade, aquela falta de vontade de colocar o coração pulsante no que faz. É aquela má vontade para colocar amor no que se faz. Por que eu estou falando isso, pessoal? Por que eu estou insistindo nisso? Porque muitas pessoas, pessoal, me enviam dúvidas. Dúvidas, pessoal, que, pelo amor de Deus, se você digitasse, fizesse uma busca simples no Google, vocês teriam a resposta. Uma busca, nem precisa ser uma busca pormenorizada. Você colocasse as palavras-chave ali no Google, vocês teriam acesso ao que vocês estão buscando.
Tem pessoas, pessoal, que chegam no nível de folga, e me desculpa a franqueza, pessoal, mas isso é folga, isso é uma preguiça inadmissível no caso do homeopata. Tem pessoas que me pedem sugestões de medicamentos para indicar para um caso que eu não tenho acesso, não sou eu que estou acompanhando aquela pessoa, meus queridos. Eu não me importo de trazer uma diretriz, uma sugestão de direcionamento, não me importo de indicar um material de estudo, trazer algumas sugestões de caminhos a serem considerados. Não me importo, vocês sabem disso. A maior parte da minha audiência que tem acesso a mim, a maior parte da minha audiência tira dúvidas comigo, vocês sabem que eu não me oponho a isso. Só que é o seguinte, pessoal, eu não posso executar o trabalho que compete a vocês. Eu não posso conduzir um caso que chegou até vocês. Eu não posso indicar dinamizações para alguém que eu não conheço. Então, bom senso, pessoal, na hora de tirar uma dúvida. Tirar a dúvida não significa delegar um caso que deveria ser conduzido por você, não significa delegar o caso a outra pessoa, a outro homeopata, ao seu professor, a pessoa que está te trazendo ali alguns direcionamentos. Vocês sabem, pessoal, que eu tenho um coração mole. Às vezes eu posso demorar a responder uma dúvida, mas eu sempre vou responder. Fatalmente eu vou responder. Vocês sabem bem que eu não estou floreando aqui a coisa. Vocês sabem que eu sou assim de fato. Só que é o seguinte, pessoal, abusos, eu posso simplesmente me negar a me submeter a isso. Posso me negar a responder o que você perguntou. Mas eu te digo o seguinte, para o seu bem, se você adota esse tipo de postura, você não deveria ser homeopata, para o seu próprio bem, porque você vai se frustrar. Vai se frustrar porque não vai coletar os resultados esperados. E outro ponto, pessoal, eu enfatizo isso muito no meu curso. A pessoa que vem até nós, que busca auxílio em nós, geralmente ela está depositando a última cartada. Você é a última esperança dela. Veja o nível de responsabilidade que está sendo projetada sobre você naquele momento. E você entrega um trabalho medíocre. Você adota essa postura do homeopata que não pesquisa, que não estuda. É assim que você vai fazer jus àquela última gota de esperança que é projetada sobre você. É dessa forma que você dignifica aquele último suspiro do doente. Pessoal, pelo amor de Deus, vamos trabalhar direito, vamos estudar, vamos pesquisar. Não tem problema tirar dúvida. Queria eu, na minha época de estudante, poder contar com professores abertos a tirar dúvidas, pessoal. No meu tempo, eu tive que descobrir na marra as respostas para as minhas dúvidas. Só que isso foi bom para mim. Isso me catapultou para outro nível, isso me ajudou, me auxiliou, me evoluiu enquanto profissional, enquanto estudante de homeopatia. Então, quando vocês me trazem alguma dúvida, eu me coloco no lugar de vocês. Eu me vejo naquela época em que eu não tinha ninguém com quem tirar dúvidas. Eu não tinha como, eu não tinha acessos. Não tinha ninguém com quem eu pudesse contar para tirar dúvidas. Eu me coloco nessa posição, por isso eu me disponibilizo, pessoal, mas com limite. Tudo tem limite. Uma grande parcela da coisa cabe a vocês. Então, antes de perguntar, de tirar uma dúvida, veja se vocês, de forma autônoma, não poderiam conduzir uma parte desse processo. Veja se vocês, por si mesmos, não poderiam descobrir um pouco do que vocês estão perguntando. Isso vai trazer um retorno incomensurável para vocês, pessoal. Isso vai os lapidar enquanto estudantes de homeopatia. Já disse em algum vídeo aqui, não me lembro qual vídeo foi que eu falei disso, mas não é difícil de achar. Há um vídeo aqui em que eu falava exatamente isso. Se você não é estudioso, não seja homeopata. Simples assim. Pelos mesmos motivos que eu já citei, você vai se frustrar. Você não vai coletar resultados. Então, se você, pessoal, é esse preguiçoso inato, ou você decide trabalhar essa má inclinação sua para se tornar homeopata competente, ou recue, desista,
Conselho aqui de amiga que eu tô te dando, desista. Dito isso, pessoal, dado esse puxão de orelha, extirpada a semente da preguiça de suas mentes e de seus corações, vamos dar início à análise da matéria médica de hoje, Agaricus muscaria. Pessoal, antes da gente começar, o primeiro ponto que é digno de nota é o reino a que pertence essa personalidade. Nós estamos falando de um fungo, aquele famoso cogumelo do Super Mario, que fazia o Mario ficar grande. É aquele tradicional cogumelo, todo pintadinho. Ou seja, pessoal, se estamos falando de um cogumelo, estamos falando de um fungo. E no tocante aos fungos, Shankaran traz para a gente algumas palavras-chave que inclusive vão nos ajudar a entender essa personalidade de forma mais profunda. Quais palavras-chave são essas, Letícia? Veja bem. Shankaran traz o termo escavar. Em íntima relação com o termo escavar, está o termo também corroer. Se eu estou falando de corrosão, pessoal, estou falando também de ulcerações, perfurações. Também posso utilizar essa palavra-chave. Perfurar. Sabemos que a maior parte, pessoal, das espécies de fungo, quando elas já eliminaram todas as possibilidades nutritivas de alimento, de um hábitat, de um substrato, que estratégia elas adotam para continuar sobrevivendo? Normalmente, eles vão começar a liberar esporos, ou seja, que outra palavra-chave poderia sintetizar o comportamento desse reino? Propagação. Propagação e também em íntima relação com o termo propagação, propagar, está o termo invadir. Invadir. Esses termos, pessoal, nós vamos nos aprofundar acerca de como essas palavras-chave se encaixam na personalidade Agaricus. Mas, na verdade, no caso de qualquer personalidade fungo, nós podemos encontrar analogias dessas palavras-chave em como, principalmente, essas personalidades se sentem. Ainda, pessoal, onde Schouten situaria, se ele pudesse posicionar Agaricus na tabela periódica, onde, em que estágio Schouten, agora Schouten, pessoal, onde Schouten situaria Agaricus, essa personalidade? Schouten situaria, pessoal, no estágio 12. Exemplos, pessoal, de personalidades que estão aqui, porque vocês já podem começar a fazer certas deduções. Elementos que estão aqui no estágio 12, pessoal, no caso do lantanídeo, disprósio, nós temos todos os mercúrios estão aqui no estágio 12, nós temos zinco, nós temos cádmio. Pense em mercúrios, pessoal, pense em palavras-chave que poderiam sintetizar a personalidade mercúrios. Se vocês se debruçarem de forma profunda sobre a personalidade mercúrios, vocês vão encontrar algumas características, em todos eles, sem exceção, mercúrios vivos, solúbiles, mercúrios dulces, iodatos flavos, mercúrios iodatos flavos, cinabares. Se vocês analisarem todos esses tons de cinza de mercúrio, digamos assim, vocês vão encontrar o tema do inimigo. Existe uma percepção de ameaça aqui. O meu reino está sendo ameaçado. Há inimigos à espreita. Os inimigos ainda não estão tão claros. Por isso meu comportamento é tão vigilante. Por isso eu sou uma pessoa tão desconfiada. Eu sei que há inimigos, eu tenho certeza disso, mas não sei onde estão. Então o tema do inimigo ele começa a aparecer aqui no estágio 12.
Em Agáricos, essa percepção do inimigo também é muito presente, o que justifica maior parte do seu comportamento defensivo. Outras palavras que estão dentro aqui do bojo do estágio 12, pessoal. Exagero. Há comportamentos excessivos, quase caricatos aqui no estágio 12. A pessoa que adota certos trejeitos excessivos, uma forma de se vestir escandalosa, excêntrica, que chama atenção, o modo de movimentar-se, que também remete a um modo de se movimentar quase caricato. Há um exagero, um empenho excessivo em mostrar algo. Então nós vemos aqui o tema do exagero. Vemos também, pessoal, a temática da revolução. Não vai caber aqui, mas nota seja feita, pessoal, para o fato de que as personalidades homeopáticas, elas podem alternar entre duas faces ali da mesma moeda. Porque basicamente, pessoal, o que Scholten nos ensina principalmente é que o inconsciente, já disse isso em diversas ocasiões, o inconsciente, ele é apolar. Ou seja, se nós estamos falando feio, ora estamos falando feio, ora estamos falando bonito, estamos falando exatamente da mesma vibração. Por isso, Sulfur, por exemplo, adoro esse exemplo que é um dos exemplos mais didáticos. Sulfur pode ser aquela pessoa que se veste mal, igual mendigo, pode ser. Mas pode ser também aquela pessoa muito aciada, que se preocupa em demasia com a sua indumentária. São faces, perceba, da mesma moeda. Por que eu estou dizendo isso? Porque no estágio 12, nós vemos uma mente revolucionária, que é aquela personalidade que quer romper com toda a tradição, ela quer fazer tudo diferente. Mas ao mesmo tempo encontramos conservadores da pior estirpe, aquela pessoa extremamente mente fechada. Ela quer repetir tudo exatamente da mesma forma, ela é aversa a novidades, ela quer fazer sempre daquele mesmo jeito. Não importa muitas vezes se ela já obteve 1000 comprovações de que ela deveria se reinventar. Ela não se permite se reciclar, mantém aquele comportamento repetitivo para honrar os velhos padrões. Então nós vemos aqui tanto revolucionário quanto conservador. Alunos do meu curso Homeopatia Inspiradora, que estão estudando ali as 7 camadas universais, os 7 solos universais. Vocês devem estar se perguntando, Letícia, onde personalidades fungo podem crescer? Em qual daqueles solos? Em qual dos 7? No 7º, pessoal. Cresce no 7º solo, o solo da transcendência. Por que cresce lá, pessoal? Porque vocês vão perceber que as personalidades fungo, elas estão naquele limbo. Perceba que os fungos, pessoal, eles adotam um comportamento dual, é um comportamento ambíguo. Eles estão em íntimo contato com a matéria morta. Eles viabilizam o processo de degradação da matéria morta para que os nutrientes liberados possam retornar ao ciclo vital, sendo reaproveitado pelas plantas e, consequentemente, pelos animais que vão se alimentar daquelas plantas. Então, no fim das contas, são os fungos que permitem a continuidade do ciclo da vida, o ciclo da matéria, principalmente. Então, dito isso, nós já podemos concluir que as personalidades fungo, elas têm contato muito íntimo com a vida, com o tema da vida, mas também com o tema da morte. E não é, meus queridos, a transcendência, que é o tema do solo 7, como vocês observaram lá no curso, não é a transcendência exatamente esse limbo, eu estou aqui na dimensão terrena, mas ao mesmo tempo, existe uma porção espiritual em mim que me conecta o tempo todo à minha alma superior, às dimensões extrasensoriais. Então eu estou o tempo todo nessa fronteira entre o que é perecível e o que é eterno.
Exatamente por isso nós podemos situar todas as personalidades fungo no solo 7. Vocês vão perceber também que agáricos e todos os fungos, pessoal, de uma forma geral, têm uma conexão muito grande com o tema da espiritualidade. São pessoas muito afeitas a curas alternativas, ao âmbito espiritualista de uma forma geral. São pessoas que adoram aprender conceitos metafísicos, conceitos filosóficos que tenham relação com a descoberta do que é realmente a essência do homem, a essência do divino. Então são pessoas que são muito afeitas ao universo esotérico de uma forma geral. Agora vamos entrar sim, pessoal, no domínio particular de agáricos. Quem é essa personalidade agáricos? Tudo isto aqui se encontra na personalidade agáricos, porque todas essas características que eu mencionei a vocês fazem parte de todos os fungos sem exceção. Em sendo agáricos um fungo, ele apresenta todas essas características que eu mencionei a vocês. Mas quem é? Quem é a personalidade agáricos, pessoal? E aqui eu vou começar a análise dessa personalidade abrindo uma nota. É impressionante, pessoal, o quanto nós aprendemos as personalidades de uma forma caricata. E o problema da estereotipação, da construção de caricaturas sobre certa personalidade, pessoal, é que a gente começa a construir rótulos. A gente começa a simplificar demais personalidades e não se simplifica uma personalidade, pessoal. Vocês têm que imaginar, pessoal, cada personalidade, cada matéria médica como um universo altamente complexo. Quando você resume tudo isso numa caricatura, num rótulo, veja o quanto você perdeu do entendimento dessa personalidade. Por que eu estou batendo nessa tecla, pessoal? Porque, por exemplo, Laquesis, próprio agáricos, anacardium, stramônio, são personalidades que são normalmente analisadas com viés pejorativo. A gente fala em anacardium, stramônio, a gente pensa em alguém despirocado, alguém maluco, alguém lunático. A gente acha que a gente só vai ver essas pessoas no hospital psiquiátrico. Lê do engano, pessoal. Veja no que dá. Quantas pessoas a gente deixa de enquadrar no âmbito dessas matérias médicas em função desse pensamento estereotipado? Vocês sabem qual que é a alma de stramônio? É você se sentir completamente desamparado, como se você estivesse numa selva hostil. É só isso, pessoal. Quantas vezes você já não deve ter se sentido assim? E aí você acha que não, é só o lunático do hospital psiquiátrico que se sente assim. Veja o quanto você perde ao simplificar uma personalidade em demasia, ao construir uma caricatura sobre ela. Laquesis também. Laquesis, se a gente não vê uma megera, aquele famoso estereótipo da sogra megera, a gente acha que não é Laquesis, que não pode ser Laquesis. Então a gente fica o tempo inteiro com esse olhar preconceituoso, buscando esse rótulo para encaixar em alguém. Normalmente vai ser uma mulher com essas características que eu citei. Agáricos o mesmo, pessoal. Se a gente não vê aquela pessoa estabanada, desastrada, que vive quebrando coisas, esbarrando nos móveis, a gente acha que não é agáricos. A pessoa não é desastrada, então não é. Eu reduzi uma personalidade rica como essa a alguém desastrado. Se eu não encontro esse ente desastrado, não é. Eu já descarto. Então veja o problema, pessoal, do estereótipo. Por isso Hahnemann enfatiza tanto. Não julguemos o doente, jamais. Vamos abrir o nosso coração totalmente ao que está sendo apresentado a nós, ao que está diante dos nossos olhos. E vamos nos deixar penetrar por essas informações. Só por essas informações, pessoal. O problema do preconceito é que ele constrói um anteparo, uma viseira que não permite que observemos em profundidade o núcleo de sofrimento daquela pessoa. Você já observa com uma preconcepção definida. Então, pelo amor de Deus, pessoal, muito cuidado com isto. Pelo amor de Deus, não julguemos o doente, jamais. Vamos observar o que temos à nossa frente. Temos agáricos à nossa frente. Quem é essa pessoa?
Qualquer personalidade aqui do estágio 12, pessoal, vai exigir um certo nível de paciência, porque são pessoas que elas carregam uma certa postura arrogante, elas carregam uma postura armada. Veja bem, que elas consideram que existe um inimigo à espreita, que pode ser inclusive você, o próprio terapeuta. Então ela parte do pressuposto de que existe uma hostilidade externa. Como Agáricos lida com isso, pessoal? Nutrindo uma postura nariz empinado. É uma fachada, isso não corresponde a como ele se sente de fato, a gente vai entender por quê. Mas normalmente nós veremos alguém com tendências para o âmbito artístico, para o âmbito inventivo, para o âmbito criativo. Só aqueles indivíduos, pessoal, que equilibrados são gênios da arte. São pessoas que trazem à tona obras-primas em condições de equilíbrio. Só que numa condição desarmônica, toda essa pujança criativa, pessoal, permanece no reino das ideias. Esse indivíduo, ele dá a entender que ele é dotado de extrema criatividade, e é mesmo, pessoal. Mas, pessoal, numa condição de desarmonia, como eu disse, eles não conseguem trazer toda aquela opulência criativa aqui para o reino prático. Então, são pessoas que idealizam muito em condições de desequilíbrio, são pessoas que vão idealizar muito e concretizar pouco. Elas dão a entender que são muita coisa, mas elas entregam muito pouco. Elas trazem muito pouco aqui para o reino da concretude. E olha aqui, pessoal, o veio revolucionário. É muito difícil achar um Agáricos conservador, pessoal. Geralmente é essa face da moeda que está mais evidente. São pessoas que têm pavor de serem normais, de serem convencionais. Então elas têm sempre aquela sensação de que elas têm que sair do patamar do senso comum. E elas vão lançar mão de todos os recursos possíveis para se destacarem do comum, inclusive se movimentando de uma forma peculiar. Aqui nasce aquele estereótipo da pessoa desastrada. Ele tem tanto pavor, pessoal, de fazer coisas comuns, do jeito que pessoas comuns fazem, que até a forma de andar, ele quer construir uma marca registrada na própria forma de andar, de caminhar, de se movimentar. Ele quer que mesmo isso seja diferente, ele quer que tudo nele seja inovador, tudo seja diferente, ele quer ser original à máxima potência. E lembre-se, pessoal, lembre-se dessa palavra-chave aqui que define as personalidades do estágio 11, conforme Scholten nos ensina: exagero. Nós podemos transplantar esse conceito de exagero para o ego. Quando Agáricos chega, pessoal, no seu consultório, é por isso que a gente tem que ter toda a paciência do mundo, recobrar toda a tolerância, recobrar toda a calma do universo, toda a serenidade que a gente puder reunir para abordar essas pessoas, porque elas chegam como se não tivesse nada acontecendo. Elas chegam como se elas estivessem obrigadas a estar ali. Por que eu estou aqui? Nossa, eu estou tão bem, eu sou tão autoconfiante, eu confio tanto no meu taco. Elas chegam com um ego realmente inflado para passar para você uma autoconfiança que ela não tem, que ela adoraria ter com toda certeza. Então eles já entram lá, pessoal, como se fosse a última bolacha do pacote. E a gente precisa ter muita paciência porque eles tentam nos manipular, pessoal, geralmente tentam nos manipular para fazer com que a gente acredite que eles não têm jeito ou para fazer com que a gente acredite que eles são um caso inédito. Lembre-se, eles querem se destacar a todo custo, em qualquer âmbito, pessoal, mesmo no âmbito da sua desarmonia. Eles adorariam que a gente os enquadrasse como aquele caso mais complexo que a gente já recebeu, aquele caso mais intrincado que a gente já recebeu, aquele caso mais sem solução que a gente já recebeu, mais sem saída, mais sem respostas. São casos complicados, pessoal, de acompanhar, porque quando eles percebem que a gente está conseguindo acessá-los, eles começam a manipular a toma do caso de uma forma a nos convencer de que não, você não tocou na ferida. Não é isso. Não é isso que acontece comigo, não. Eu não tenho essa fraqueza, não. E aí eles vão tentar direcionar a gente para outro sentido, de forma que a gente perca o foco da sua fraqueza.
Agora veja, pessoal, agáricos é uma substância alucinógena, não sei se vocês estão cientes disso. E no caso das personalidades droga, pessoal, o que a gente mais percebe é uma alternância do ego. Ora, o ego parece extremamente inflado ao ponto dessas personalidades acharem que tem alguma atribuição divina, pessoal. E nessas ocasiões em que o ego está muito inflado, em que eles se sentem realmente onipotentes, inclusive, pessoal, principalmente no caso dos fungos, isso aqui vale citar, está presente até mesmo no próprio esquema de Shankaran. Shankaran traz ali como palavra-chave a força. Realmente, se eles estão com a autoconfiança lá em cima, a força física realmente é sobre-humana, pessoal. Eles têm ali momentaneamente uma demonstração concreta da sua força. Só que nós temos ali o efeito rebote. Quem está sob efeito de cocaína tem a mesma percepção de que, nossa, eu sou todo poderoso, eu sou o fodão, desculpa o termo aqui, eu sou forte pra caramba, mas imediatamente nós temos logo o efeito rebote, que traz justamente a sensação oposta, ou seja, de minusvalia, de fraqueza, de pequenez, de impotência. Então nós temos aqui essa oscilação, pessoal. No momento, o ego está extremamente inflado. E essa pessoa, pessoal, ela trabalha, no caso de agáricos, trabalha o tempo todo para afirmar para si essa divindade de que se é Deus de fato. Veja aqui o tema da transcendência da camada 7 aparecendo de novo. Os fungos, eles costumam realmente carregar essa crença de que são divinos. E eles vão provar isso, tentar provar pelo menos de várias formas, inclusive, pessoal, se submetendo a provas extremas, como por exemplo, pegando muito peso, fazendo aqueles exercícios extenuantes para a musculatura, fazendo sexo demais para provar que olha aí, olha o tanto que eu aguento, olha o cara potente que eu sou. Ou então fazendo longos períodos de jejum para provar que olha, nem de alimento eu preciso, sou tão divino que nem de comida eu preciso. Ou então se submetendo a temperaturas extremas para provar que olha, eu não sou minha carne, eu estou além disso, eu supero isso. Então, pessoal, agáricos vem até nós como se soubesse tudo que está acontecendo com ele. A vontade que a gente tem de perguntar é, tá, fulano, mas você sabe por que você está aqui? Mas a gente não pode falar isso, pessoal, mas a vontade que dá é essa. E tem outro ponto, a percepção de ego inflado, pessoal, enxerguem isso aqui como algo fisicamente palpável para a pessoa. Se a pessoa está nesse estado de delírio em que ela realmente se acha grande, se acha semidivindade, se considera o ser mais onipotente do universo, essa pessoa se sente fisicamente grande mesmo, meus queridos. E por isso, exatamente por isso, quando ela caminha, ela tende a se esbarrar nos móveis, porque ela não está com a percepção adequada acerca das suas próprias dimensões corporais. Então, como ela se acha muito maior do que de fato ela anda se esbarrando. A gente tem a impressão que de fato é um indivíduo desastrado. Existe aquela motivação também para andar de uma forma diferente, para eu ser conhecido pelo meu jeito único de caminhar. Esse jeito desastrado está banado. Mas existe também uma outra explicação para isso. A pessoa realmente ela pode estar com a visão de si, em termos de dimensões corporais, distorcida. Por isso ela se esbarra em tudo, por isso é tão desastrado. Óbvio, pessoal, que essa postura da fachada onipotente é de fato uma fachada, meus queridos, é uma máscara. Por dentro, o sujeito está sofrendo muito, se sente altamente vulnerável. Aqui nós podemos estabelecer um paralelo com a arnica. A arnica, pessoal, tem uma verdadeira aversão ao toque. Agáricos também não gosta de ser abraçado, não gosta de ser tocado, porque há uma aversão a ser acessado. Ele não quer, no fim das contas, que se perceba tudo que se passa ali dentro, todas as fraquezas que se passam ali. Por isso, tudo que a gente observa, esse comportamento arrogante, soberbo, prepotente, entendam, pessoal, como mecanismo de defesa contra o inimigo. Letícia, que inimigo é esse? Nós vamos entender, pessoal, fatores, as chamadas noxas adoecedoras, possíveis origens,
possíveis contextos e episódios geradores desse tipo de personalidade. A gente vai entender um pouco mais a fundo de onde essas tendências podem ter vindo. Mas normalmente, pessoal, são pessoas que na infância foram muito criticadas, duramente criticadas, criticadas de forma mordaz. E agora elas replicam exatamente esse mesmo comportamento. São aquelas pessoas maliciosas, ácidas em relação aos seus comentários. E óbvio, pessoal, se eu critico, se eu sou muito implacável com os outros, é óbvio que é uma forma de subjugá-las, de suplantá-las. Se eu humilho aqueles à minha volta, eu causo um mal-estar nessas pessoas, eu as nivelo para baixo de mim. Então é uma forma de eu garantir aqui a minha supremacia, a minha superioridade. De novo, é um mecanismo defensivo. Um detalhe, pessoal, é que veja que é uma pessoa mais teórica que prática. Ou seja, é uma pessoa que ela é ocupada, mas ela não é produtiva. Você fica vendo aquele frenesi danado, você pensa, nossa, vai sair a obra de arte do século dali. Não sai nada, é um frenesi, você não consegue enxergar o produto final daquele frenesi, daquela inquietação. E na verdade, pessoal, mesmo esse excesso de ocupação tem como intuito repelir as pessoas. Não sei se vocês já perceberam, pessoal, pessoas com esse tipo de traço, que para elas não se relacionarem ou para elas maquiarem uma dificuldade de se relacionar com os demais, elas se enchem de afazeres. Por quê? Bom, todo mundo vai ver que eu estou ocupado, então ninguém vai mexer comigo. É uma garantia de que ninguém vai me importunar, ninguém vai tentar me acessar de alguma forma. Então nós temos aqui uma ocupação repelente. A pessoa se ocupa porque realmente é alguém, pessoal, como eu disse, esse veio criativo ele existe, é uma mente altamente criativa, inventiva, é uma mente genialmente engenhosa, de fato. Mas é muito difícil para esse sujeito trazer isso para o âmbito prático, desde enfatizando que esse sujeito esteja numa condição de desequilíbrio. Mas, pessoal, as personalidades droga, de uma forma geral, os projetos dessas pessoas, eles são, de fato, tão mirabolantes que mesmo que a gente esteja analisando aqui um sujeito na versão equilibrada dele, são projetos tão megalômanos que seria difícil para qualquer indivíduo, independentemente da condição de equilíbrio dele, trazer isso para o universo prático. Então fica muita coisa realmente mais ali no plano teórico. É claro que Agáricos, a partir do momento que se equilibra um pouquinho mais, ele deixa em grande medida esse universo da teoria, ele passa a executar mais. Mas realmente, pessoal, como são ideias, em geral, além do seu tempo, ideias megalômanas que exigem muito esforço para serem trazidas para o plano concreto, elas tendem a ficar realmente no reino das ideias, uma parcela delas. Mas o que eu gostaria de enfatizar com vocês, pessoal, é que essa dificuldade de se relacionar, essa aversão ao acesso dos seus domínios interiores por parte de outra pessoa, essa postura defensiva, repulsiva de contato mais íntimo, isso gasta tanta energia no caso de Agáricos, pessoal, que na verdade a maior parte do cansaço, da estafa que a gente observa em Agáricos é justamente porque ele gasta muita energia para se defender. Ele gasta tanta energia para se tornar inacessível o tempo todo, se ocupando, construindo fachadas que não condizem com o que ele está sentindo, ou então tentando provar algo que é justamente o contrário do que está se passando lá dentro. Gasta-se tanta energia com a construção da máscara, da fachada, que repele o acesso do outro, pessoal, que ele se cansa, se exaure nesse processo. Então é uma personalidade que gasta muito de sua energia na construção de uma muralha pessoal. E é óbvio, se eu gasto tanta energia para construir essa muralha, claro, meus queridos, que quanto mais o tempo passa, mais inacessível se torna esse sujeito. Outra característica, pessoal, mas não é um exclusivismo de Agáricos, isso aqui faz parte das personalidades droga de uma forma geral, faz parte de cannabis, faz parte de coca, faz parte, maior parte das substâncias que alteram a consciência. Nós temos essa alternância que eu descrevi a vocês, onipotência versus impotência. Então, ora a pessoa sente um Deus,
ora se sente alguém completamente desamparado e vulnerável, uma categoria aquém da própria categoria humana, menos que um ser humano propriamente. E nós temos também uma alternância entre hiper e hipofunção. Então, ora, nós temos um grande funcionamento de certos órgãos, de certos sistemas, ora, nós temos a depressão de certa funcionalidade. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Agáricos, pessoal, está nessa versão Deus, essa versão onipotente, nós vamos testemunhar mais o seu lado hiperfuncional. Cabelo cresce muito rápido, faz cocô pra caramba, evacua demais, transpira pra caramba, a força física aumenta também, pessoal. Isso é bem perceptível no caso de maior parte dos fungos, principalmente os alucinógenos. Agora, em termos de hipofunção, aí a função sexual também, pessoal. Nessa fase Deus, o impulso sexual, a libido aumenta demais. Isso aqui vale enfatizar, é muito importante. Agora, em termos de hipofunção, quando a pessoa está experimentando ali o rebote, em que ele se sente impotente, desamparado, no máximo de sua vulnerabilidade, nós enxergamos uma baixa da funcionalidade, principalmente do fígado. Então, as funções do fígado se tornam altamente prejudicadas. Nas intoxicações por amanita, pessoal, a gente pode perceber que o fígado é a parte do corpo que mais sofre com a intoxicação por esse cogumelo. E, em sendo o fígado quem paga o pato, é óbvio, pessoal, que nós podemos testemunhar também funções digestivas debilitadas. Então, teremos diversos aqui sintomas relacionados à indigestão. E temos também hipocondria. Do contrário de calcária carbônica, pessoal, que no início tem aquela resistência com médicos, mas depois o médico os transforma numa reverência máxima, num Deus máximo. As calcárias, elas no início têm essa ressalva, mas depois o médico adota ali a posição de autoridade máxima para aquelas pessoas. Isso não acontece com agáricos. Ele começa o tratamento desconfiado e termina desconfiado. Essa desconfiança ela não é quebrada, ela não é superada em momento algum. Então ele quer sempre direcionar o tratamento, ele quer sempre dar a entender que não, já sabe o que está acontecendo com ele, não precisa de ajuda. E aí ele próprio, num rompante ali de soberba e arrogância, ele tenta interferir na conduta do terapeuta, dizendo frases como: olha, você não acha que você devia agir dessa forma comigo? Olha, você não acha que talvez eu esteja precisando de uma abordagem diferenciada? Então ele tenta modular, ele tenta manipular o tratamento para um certo sentido. Para que sentido, pessoal? Para o não convencional. Então ele vai começar a sugerir que o que ele precisa é de algo inédito. Ele quer ser inédito até nesse sentido, como eu disse a vocês. E outro ponto, pessoal, o escândalo, o exagero, isso aqui é percebido na forma de se vestir também, pessoal. Ele quer escandalizar, ele quer causar de qualquer jeito, quer ser inventivo, pioneiro, vanguardista de qualquer forma. É aquela pessoa, não sei se vocês já testemunharam alguém assim, Máximo Mangialavori traz esse exemplo. Está no seu livro, essa análise, pessoal, boa parte dela se pauta, inclusive, nessa obra de Máximo Mangialavori, Homeopatias dos Fungos. Não foi um livro traduzido, é um livro de dificílimo acesso. Vocês vão encontrar na Amazon, mesmo assim, sob a forma de e-book. Vocês não vão encontrar provavelmente o livro físico, nem se vocês quisessem importar. Mas o que ele enfatiza nessa obra, pessoal, é justamente esse exemplo. É aquela pessoa que, nossa, tá frio pra caramba, tá gelando, todo mundo usando blusa. Aí a Agáricos olha para aquilo, enxerga uma forma de escandalizar. Como? Nossa, eu não posso usar blusa, porque senão eu vou ficar igual a todo mundo. Vou fazer o que todo mundo está fazendo. Essa não é a minha natureza. Então, só para escandalizar, vai vestir uma bermuda e ficar sem camisa. É esse tipo de comportamento, pessoal, exagerado, que visa escandalizar, que a gente pode observar em Agáricos. Então, ele quer chocar em basicamente todos os aspectos que ele puder chocar. E ele quer assumir a autonomia, quer assumir as rédeas no tocante a terapias, processos curativos. Por quê, pessoal? Porque ele defende a todo custo o seu núcleo de sofrimento. Porque se o terapeuta em algum momento puder observar que existe um ser que sofre ali,
a ilusão foi quebrada. Eu vou ter que chegar à conclusão que, nossa, eu não sou tão divina igual eu achava que era. Eu não sou esse gênio que eu supunha que eu fosse. E eu não suporto isso. Só que chega num ponto, pessoal, em que, parafraseando aqui Fernando Pessoa, no seu poema belíssimo A Tabacaria, chega um momento em que a máscara, ela já foi usada por tanto tempo, ela já está tão fortificada que ela gruda no rosto. Quando você tenta tirar, você vai tirar com muito custo, com muita dor, vai doer pra caramba, porque já aderiu à pele no fim das contas. Só quando você consegue tirar isso, não há mais nada ali. Esse é o ponto máximo de sofrimento de Agáricos, quando ele percebe que ele ensaiou para ser alguma coisa, ensaiou, mas ele está oco por dentro. Pessoal, nós vamos deixar para o final sintomas clínicos, sintomas físicos que Agáricos pode experimentar, mas eu já adianto a vocês que as dores de Agáricos, como são as dores de qualquer fungo, pessoal, como nos ensina Shankaran, essas dores, nós temos a sensação de que elas são corrosivas. Eu tenho a sensação de que tem alguma coisa me perfurando. Por que é tão interessante a gente analisar a sensação dos desconfortos, pessoal? As sensações vitais das dores. Porque isso, pessoal, já é uma pista acerca dos medos centrais daquele sujeito. Qual é o medo central de Agáricos? Ser acessado, ser penetrado. Então, quando eu sinto uma dor, o que eu entendo como dor é isso que está me invadindo, é isso que está me perfurando. Sentir dor é isso. Sentir dor é ser perfurado, é ser acessado até o meu núcleo. É justamente o que eu não quero, é justamente o que eu tento evitar a todo custo. Então, as dores, elas são percebidas dessa forma. Dores que penetram. Vocês devem ter ouvido já essa descrição em várias ocasiões. São dores, elas são percebidas como se várias agulhas de gelo penetrassem a pele, até o âmago do corpo. Então há essa percepção de agulha, de algo que penetra e penetra de forma gelada ainda. Existe essa percepção de temperatura, isso aqui vale enfatizar. Então nós temos aqui essa sensação que representa exatamente o que essa personalidade quer evitar o tempo todo, que é o acesso aos seus domínios internos. Essa dor, pessoal, se ela se prolongar, ela pode chegar a um ponto da analgesia. Então, ou são pessoas que podem sentir dores com esse padrão penetrante, corrosivo o tempo todo, com essa sensação gélida também. Ora eu tenho essa sensação, ora é como se eu não sentisse dor nenhuma. A analgesia, essa versão de Agáricos sem dores, essa versão em que ele experimenta total analgesia, ela é mais perceptível naquela sua versão onipotente, quando ele está se sentindo realmente a última Coca-Cola do supermercado, quando ele está ali no ápice da sua soberba, da sua arrogância. Ele pode se descrever como um sujeito que não sente dor. Mas, pessoal, quando a gente chega naquele ponto do poema Tabacaria, de Fernando Pessoa, em que eu tiro a máscara e vejo que não tem nada lá dentro, esse não ver nada lá dentro, você perceber realmente que você não construiu substância, não construiu identidade, isso aqui pode causar um desespero tal, pessoal, que se desenvolve realmente um processo de apatia crônico. Eu começo a sentir que, nossa, eu não sou nada, eu não sou absolutamente nada. E aí, pessoal, nós podemos testemunhar uma mostra altamente mórbida em alguns agáricos que já estão ali nos últimos estágios do seu desequilíbrio, que é um quadro psicótico, em que esse sujeito vai se coçar, com o intuito de sentir que ele tem um corpo. É como se ele precisasse dessa mostra de concretude, é como se ele precisasse de uma comprovação de que não, eu tenho um corpo físico, eu existo mesmo. Isso é fruto de quê, pessoal? Como eu disse, eu fingi por tanto tempo, que agora que eu tiro essa máscara, depois de muito custo, agora que eu tiro isso, eu vejo que não tem nada lá dentro. Então, eu me apegar ao meu corpo é uma forma de garantir que não, eu tenho um lastro denso aqui, eu tenho um tecido. Então, essa coceira, esse prurido compulsivo, pode ser uma forma de garantir que não, eu existo, eu realmente existo, eu tenho um corpo.
O prurido, a coceira de agáricos, pessoal, o interessante é que ela não apresenta erupções. A pessoa pode coçar até ferir, mas a gente não percebe erupções que denunciam, por exemplo, um processo alérgico. E quando essa personalidade se harmoniza, pessoal, o que podemos observar? Quem será o sujeito agáricos equilibrado? Os fungos, pessoal, em geral, eu pessoalmente considero os fungos uma das personalidades mais fascinantes da matéria médica, se a gente for considerar sob o viés dos reinos. Eu acho o reino dos fungos infinitamente mais interessante que o reino mineral, que o reino vegetal, que o reino animal, em função do fato de que os fungos, eles transitam entre todos esses reinos, eles compartilham características de todos eles. E o mais fascinante, como eu disse, é que eles estão naquela fronteira entre o divino e o terreno, entre a vida e a morte. Esse amálgama, essa combinação, pessoal, de características torna essas personalidades fascinantes. São aquelas pessoas que, quando você se encontra com elas, você pensa, nossa, será que eu vou encontrar alguém assim de novo na minha vida? Que pessoa doida, que pessoa inusitada, que pessoa única. Se elas estão numa condição de equilíbrio, é alguém que te instiga, é alguém que semeia curiosidade. E são pessoas, pessoal, veja, as sensações que nós listamos aqui, elas falam do acesso a um domínio interior. Veja bem, escavar, corroer, perfurar, propagar, ou seja, espalhar, tomar conta, invadir, tem íntima relação com esse conceito. Eu enfatizo isso, pessoal, porque nós temos exatamente essa impressão acerca desses indivíduos. A gente tem a impressão de que eles nos acessam a nível muito profundo. Parece que são pessoas que sabem tudo a seu respeito com um pouco de pistas que você exterioriza, com um pouco que você fala. O olhar é muito penetrante, o olhar é muito incisivo. São pessoas que, lembre-se, pessoal, o tema da invasão, ele traz no seu bojo o tema do controle, da manipulação. Se eu invado um território, é com o intuito de assumir o controle, o poder sobre aquele território, de se propagar sobre aquele território. Então nós temos a impressão que aquela pessoa, ela nos envolve, ela nos engloba, ela nos toma de fascínio mesmo, pessoal. Ainda mais se for um indivíduo que produz de fato um conteúdo. Normalmente serão artistas ou serão professores. Agáricos numa condição de equilíbrio, é normal que exerça o ofício de professor e, óbvio, será um excelente professor, porque ele se aprofunda no que estuda, se aprofunda muito no que estuda. Então, óbvio, será um excelente educador, um excelente professor, um excelente guia. Mas lembre-se, pessoal, existe aquele rompante de soberba, aquele rompante de arrogância. Ou seja, são pessoas que vão se sentir mais confortáveis numa certa condição de superioridade, quando essa noção hierarquicamente superior, ela está bem delimitada. Então, se for um professor, será um professor de crianças com necessidades especiais ou de crianças. Ou será aquela pessoa que irá ao auxílio dos desfavorecidos, porque isso me coloca numa posição salvadora, isso me coloca numa posição superior. Eu sou adulto, cuido de crianças, pelo fato de ser adulto eu estou numa posição superior. Então são pessoas que, mesmo numa condição de equilíbrio, pessoal, elas não vão deixar passar batida essa necessidade de se garantir como ser supremo em alguma medida, em algum aspecto. Agora, pessoal, eu disse a vocês que eu ia deixar para o final possíveis contextos geradores de personalidades agáricos. Essas personalidades, elas são geradas, como eu disse, em contextos de críticas excessivas, contextos de dominação, de abuso, de autoritarismo. Quando eu falo em condições abusivas, eu estou falando não apenas sobre o viés sexual, eu estou falando também sobre o viés da vontade daquele indivíduo sendo subjugado. Imagine um domínio avassalador sendo exercido sobre aquela pessoa.
Quando eu falo de situação abusiva também, pessoal, estou falando de traumas envolvendo morte. Aqueles soldados que estiveram em íntimo contato com a morte. Toda hora um colega morria, um soldado ali do exército inimigo morria aqui do meu lado, eu tinha que ficar com aquele cadáver ali não sei quanto tempo do meu lado. Situações desse tipo, pessoal, situações em que eu, enquanto viva, me deparo com a morte, eu estou cara a cara com a morte. Veja, os fungos não estão exatamente nesse limbo, vida e morte. Então, se eu me deparo com situações extremas em que eu realmente vi a morte, eu estive em contato com ela, nós podemos estar diante de um contexto gerador de uma personalidade fungo. Então, lembre-se, contexto de dominação, abuso, autoritarismo. Pensem num pai autoritário, numa mãe autoritária. Pensem nos soldados, testemunhando atrocidades, barbaridades o tempo todo, enfrentando a todo momento a possibilidade dele ser o próximo a morrer. Então pense em situações desse tipo, pessoal, em situações de dominação extrema. De qualquer forma, pessoal, mesmo se a gente estiver falando aqui de um agáricos equilibrado, essas pessoas elas trazem um frescor, uma jovialidade mesmo na velhice. Então mesmo o sujeito velhinho ali, o sujeito agáricos velhinho, ele nunca vai querer ser convencional, ele nunca vai querer ser normal. Ele sempre vai assumir aquele patamar de vanguardista, aquele que faz diferente, aquele que inova. Só que isso, pessoal, se não for tratado, nós já podemos aqui ter uma noção das consequências de não tratar esse tipo de tendência. Mas vale salientar que se eu o tempo todo eu tento me desgarrar da realidade, eu tento negar a realidade, porque tudo que é real me soa como banal, sem graça. Me ater à realidade, eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa comum. Se eu elevo isso às máximas consequências, pessoal, automaticamente eu passo a viver numa dimensão paralela. Em termos somáticos, isso pode se traduzir como desenvolvimento da demência. A demência, metafisicamente falando, pessoal, há várias explicações metafísicas para o surgimento, para a somatização deste quadro clínico. Mas uma das interpretações metafísicas é o desejo de se desgarrar da realidade. Esse desejo de ser inconvencional o tempo todo pode acabar se materializando sob a forma desse diagnóstico, no caso de agáricos. Deixei por último, pessoal, algumas doenças, alguns quadros clínicos que a agáricos pode desenvolver. Vamos a eles: acne facial, a galactorreia, anorexia ou bulimia. Podemos testemunhar também aftas, dores nas costas, bronquite recorrente, arritmia, geladura. Pessoal, geladura parece muito com o quadro de Raynaud, que é quando eu posso ter um congelamento de alguma extremidade ou de alguma parte do meu corpo ao ponto de perder a sensibilidade naquele ponto. Temos também conjuntivite, cistite recorrente, tontura, epilepsia, o sangramento nasal, a disfunção erétil, enxaquecas oftálmicas e de outros tipos também, hemorragia, urticária, o bócio, a neuralgia do trigêmeo, herpes zoster, insônia, pruridos, coceiras, como já discutimos anteriormente, patologias hepáticas, a mastite, a miastenia grave, pancreatite, Parkinson, coqueluche e a rinite. Meus queridos, mais uma vez, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Na próxima aula nós vamos tratar sobre uma personalidade também que já me pediram demais para analisá-la, então será a nossa próxima. Não vai ter para onde correr. Arsenicum album. Aguardem, pessoal. Até a próxima. Forte abraço a todos.